Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje, o nosso papo reto e direto é com o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Servidor da Assembleia Legislativa, César já atuou como assessor parlamentar do Senado Federal, foi secretário de governo de Várzea Grande e também comandou as pastas de Receita Fazendária e Saúde no município. No governo estadual, já passou pela Secretaria de Meio Ambiente e, desde 2019, está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável por políticas de indústria, comércio, turismo, mineração e atração de investimentos para Mato Grosso. Nos últimos anos, o Estado tem ampliado exportações, atraído investidores estrangeiros e intensificado a presença internacional para promover o turismo e os negócios. E, ao mesmo tempo, enfrenta desafios como infraestrutura logística, escassez de mão de obra, dependência de fertilizantes importados e as incertezas do cenário geopolítico mundial. E para este episódio, eu conto com a ajuda, mais uma vez, do jornalista Jardel Arruda, que escreve para o caderno de Política do AD. Jardel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ayrton. É sempre um prazer participar do Pode Olhar. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, aceitado o convite do Olhar Direto. Vim aqui falar sobre a secretaria já há 7 anos, né, à frente dessa pasta. A gente está aí entrando no último ano de mandato, de gestão, e também falar um pouco de política, que no finalzinho a gente vai falar, porque não tem como trazer César Miranda e não falar de política de Mato Grosso. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui, né, sendo entrevistado por dois jornalistas tão conceituados, nesse conceituado órgão de imprensa aqui, que eu vi nascer com meu amigo Marcos Coutinho. Né? Fico até arrepiado. Eu sou da geração do Coutinho, do saudoso Marcos Coutinho, e hoje muito bem tocado aí pelo Matheus Coutinho, filho dele. E antes da gente começar a nossa conversa, um recado para você que está nos assistindo é que, além do YouTube, este episódio também está na íntegra e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar ou então Estúdio OD no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o canal do Estúdio OD e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. E aí, você pode comentar, deixar sua opinião nos comentários e compartilhar também com amigos e familiares. E segue a gente nas redes sociais, é só pesquisar @Olhar Direto Oficial ou então @estudio.od. E lá você vai ver os bastidores, vai saber um pouco mais como são feitas as nossas gravações. E se você quer receber todas as notícias que são postadas no Olhar Direto, direto no seu celular, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece aí no canto da tela e que vai aparecer durante alguns momentos da nossa conversa, que você vai ser direcionado para o nosso grupo no WhatsApp. Secretário, o senhor tá com um jet lag, né? Acabou de vir da Europa, participou de duas das maiores feiras de turismo da Europa, em Lisboa e em Berlim, o que mostra que Mato Grosso está tentando aí se posicionar, né, como um destino internacional de natureza. Quando o senhor chega nessas feiras, conversa com essas pessoas que participam dessas feiras internacionais e fala de Mato Grosso, qual que é a primeira impressão que essas pessoas têm? É necessário apresentar o estado, ou elas já sabem onde Mato Grosso, o que representa Mato Grosso para o país? Olha, é impressionante e muito gratificante você, nas feiras de turismo internacionais, quando você fala de Mato Grosso, as pessoas já vêm e falam Pantanal. É impressionante como o Pantanal é conhecido internacionalmente, né? Até porque é o único no mundo, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem esse ecossistema que não tem em lugar nenhum. Existem alguns parecidos, mas igual ao nosso Pantanal. E aí já vem falando das nossas onças, de avistamento de aves, né? Eu tive agora, como você falou, em Berlim, o turista estrangeiro que mais vem ao Pantanal é o alemão, né? Então, eu tenho ido a essas feiras já de um ano para cá, porque no primeiro momento, as viagens que eu fazia eram exatamente para abrir mercado para Mato Grosso, para divulgar a economia mato-grossense, que é
única também, né? Nós preservamos 60% do nosso território e somos os maiores produtores de proteína animal e vegetal do Brasil. Se você falar em termos de regiões do planeta, as cinco regiões que mais produzem, nenhuma delas produz tanto quanto Mato Grosso e preserva 60%. E agora eu comecei a olhar ter um foco maior voltado para o segmento econômico do turismo, buscando o voo internacional. Essa tem sido o grande objetivo. Eu já tive com várias empresas, já tive reuniões, não só as empresas nacionais, como empresas estrangeiras, como Aerolíneas Argentina, JetSky, Boliviana Boa, agora tive com a TAP. Lá em Portugal, né? Lá em Portugal, e quando... É porque lá tinha um evento muito forte, uma presença muito forte da TAP, estavam não só os diretores que ficam em Portugal, como representante no Brasil, Davi. Então, aproveitei esse momento. É impressionante quando você... Eu tenho no meu celular um vídeo institucional de Mato Grosso, em várias línguas, que a SECOM preparou. Aí eu falo, olha, eu vim falar de Mato Grosso. Pois não. Só pode assistir um vídeo, e aí eu passo o vídeo do Mato Grosso na língua Muda a reunião. Muda. Ninguém faz ideia do que é isso aqui. Se aqui fosse um país, nós seríamos o terceiro maior produtor de soja do mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Brasil e Estados Unidos, nós produzimos mais que a Argentina. E temos belezas naturais que são únicas, como o Pantanal. É o único estado que tem 3 biomas. Você tem a Amazônia, Cerrado e o próprio Pantanal. Pois é, secretário. A gente pensa nisso justamente. Mato Grosso tem 3 biomas diferentes. Cerrado, Pantanal, Amazônia. Tem alguns destinos turísticos com uma vocação consolidada, como Chapada, Alta Floresta, Sim. Nobres, mas a gente ainda recebe relativamente poucos turistas internacionais. O que falta ainda para aumentar isso? Vamos no macro. O Brasil recebe pouco turista. O Brasil recebe pouco turista. A Embratur está divulgando aí que recebeu ano passado 9 milhões. Deve ser verdade. Mas a média do Brasil é 7 milhões. Dubai recebe 40 milhões. Nossa. Machu Picchu recebe mais turista que o Brasil. Então, são vários fatores. E isso, no início, o governador Mauro Mendes teve um foco, sempre exigindo projetos, investiu muito para investir na infraestrutura turística, várias orlas aí. O pier do Mutum vai ser inaugurado agora. E ele sempre dizia uma coisa assim, César, ninguém vai visitar um lugar que as pessoas que moram lá não gostam. Então a gente tem que tornar os locais melhores. E temos que ter segurança. Eu vou dar um exemplo. No final do ano passado eu participei de um evento em Nova York, promovido pela Embratur, junto com o estado do Mato Grosso do Sul, numa galeria de arte, mostrando o Pantanal, os 2 estados. Levamos a Mariana Maluf, deu um show lá, levamos Flor Ribeirinha, deu um show. Aí eu chegava no hotel, Jardel, ligava a televisão, estava tendo aquela chacina lá no Rio de Janeiro, que botava os corpos assim. Uhum. Eu falei para a moça da Embratur, minha filha, porque a hora que liga a televisão, só dava isso na televisão. Quem que vai para o Rio de Janeiro? Quem mora aqui no próprio país tem esse temor, né? E é o primeiro cartão postal do Brasil, não é? Sim. O estrangeiro, principalmente o europeu, ele pensa em praia, litoral, que é o que a Embratur divulga há anos, e a gente tem combatido para que divulgue as belezas do interior do Brasil. Né? Nós temos esse Rio Araguaia aí, é uma coisa fantástica. Né? Pantanal. E eles estão movimentando nesse sentido. E a gente tem que dizer que aqui é seguro, porque aqui é seguro. Né? E temos que ter logística. Foi uma luta a internacionalização do aeroporto. Está internacionalizado, o aeroporto foi totalmente reformado. Hoje é confortável, prazeroso. Ninguém sua mais lá você dentro, embarcar. né? Oi? Ninguém sua mais lá Não, dentro. ninguém. Né? E aprendendo, mexendo nesse setor, nós temos aqui os tais dos slots. O que é slot? É o lugar para parar o avião. Ontem eu cheguei da viagem, eu desci em Guarulhos. Olha, eu acho que eu fiquei
uns 15, 20 minutos, da Não. onde parou o avião de ônibus para chegar, para desembarcar. Não cabe mais, É. né? E aí você vai aprendendo, existem muitas possibilidades. O que acontece? A aviação mundial passa por uma recessão, principalmente depois da pandemia. Vieram aí carregando dívidas, a TAM passou por uma recuperação judicial, depois a Gol, ou foi o contrário? Bom, as duas já passaram, e agora a Azul. A Azul está saindo e voltando forte, muito forte. Né? Foi vendida uma parte da Azul lá, porque ela é americana, lá nos Estados Unidos, para uma grande empresa americana. Vão chegar aviões novos e tal. E as indústrias, Boeing, Airbus, que produziam os aviões, também durante a pandemia ficaram aí 2 anos sem produzir nada. Então, hoje falta avião, falta piloto. Então, a gente tem que ser criativo. Por exemplo, eu descobri agora, como que ele fala, voos circulares. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Eu também nunca tinha ouvido falar. Na conversa com a TAM, que foi excelente, eles falaram que eles estão projetando uma série de voos circulares. Eu falei, eu quero um desses. Como que é um voo circular? Eles estão lançando um novo voo Lisboa-Florianópolis. O que você imagina? Que o voo faz Lisboa-Florianópolis, Florianópolis-Lisboa. O clássico. Não, pode fazer o voo circular. Lisboa-Florianópolis, Florianópolis-Cuiabá, Cuiabá-Lisboa. Então, existem possibilidades. Por exemplo, nossa ligação com Santa Cruz é aqui do lado. E é um hub internacional enorme. Enorme. Eu estive agora no final do mês passado, acompanhando o vice-governador Otaviano Pivetta numa reunião com o governador de Santa Cruz, o Camacho. Estava o ministro da Aviação, conversamos com ele. E ele ficou muito interessado. Por quê? Porque eles estão trabalhando para Viro Viro, em Santa Cruz de la Sierra, se transformar num hub. Eu não sei se vocês já foram a Viro Viro, ou quem está nos assistindo já foi. Eu fico com vergonha, você olha para o painel, você tem voo para Barcelona, para Madrid, para Miami, para Fort Lauderdale, quer dizer, por que nós não podemos ter também? Nós somos o centro geodésico, então temos que construir isso, certo? Temos que bater a porta das empresas e mostrar o potencial de Mato Grosso. Por quê? Porque eles estão com a vida resolvida, eles estão trabalhando. Se você não for lá e falar, eu sou de Tamo Mato aqui, Grosso, vamos ver aqui, olha o potencial, turismo étnico, turismo de negócios, né? Pantanal, avistamento de aves, onça. O nosso Pantanal, dizem os entendidos, que é o lugar do planeta que tem o maior número de onças por metro quadrado. Está aí. Aqui Né? ao lado. Colado. Então, eu estou nesse trabalho, eu sou muito otimista, mas sou muito pé no chão. Estamos construindo com as empresas. O ano passado, eu tenho tido um grande parceiro, que é o CEO da COA, que é a concessionária do aeroporto, o Marcos Migliorini, que tem ido comigo. Ele preparou, inclusive, um pacote de incentivos, certo? Para a empresa colocar um voo internacional aqui, porque o aeroporto cobra taxas, etc. Claro, é interesse dele, ele quer passageiro, né? E descobri, nesse meio do caminho, que alguns estados do Brasil tinham aprovado legislações para subvenção de voos internacionais. Falei, como é que é isso? Uma empresa aérea me falou, vocês têm subvenção? Falei, não, nós temos incentivo fiscal, vou emitir. Pois é, o voo emitir de vocês não atende a gente. Falei, por que não atende? Porque vocês têm opção de 2 voos, 4 voos e 6 voos. E por que 3 voos e 5 não tem? Eu tenho 2 voos, eu passo para fazer 3. Eu estava na luta para voltar o voo para Alta Floresta, né? Mas eu não vou pôr 4. Falei, não tem 3 e 5? Não, não tem. Pega a lei aí. Fomos olhar, não tinha. Mudamos a lei. Foi sancionada ano passado, né, essa legislação. Cheguei aqui, conversei com o governador, ele falou, não, vamos mudar já. Porque quem fez à época tinha uma situação para resolver. E essa situação muda, né? E aí falaram, olha, o Ceará fez uma lei de subvenção de voos internacionais, o Pará já copiou, a Bahia já copiou, e agora Mato Grosso copiou e o mundo está copiando, todos os estados do Brasil. Como que funciona isso? Não é incentivo fiscal, que é redução no ICMS que paga na querosene de avião. Isso é o voo emitir. É dinheiro na conta mesmo da empresa. Fala, olha, o Pará, nós conversamos muito com o secretário de turismo de lá, até para entender.
Falou, César, é simples. A Gol colocou 2 voos semanais, Belém, Miami. Eles fizeram um estudo que eles precisavam ter 80% de ocupação para o voo se pagar. Ser viável. E eles achavam que ia ter algo em torno de 70, 75. Então, esse diferencial de 70 para 80, quando não ocupado, o Estado paga. Num preço previamente acordado, lá são $250 passagem, dá R$1.000 e poucos. E o que acontece? Que vai acontecer aqui? Lançou os 2 voos semanais, com um mês já estava dando overbook. É óbvio. Inclusive, eu já ouvi falar que esse sonho Cuiabá-Miami é um sonho do Estado. Você acha que faria sucesso? Dia 18, eu estou trazendo o diretor comercial da Azul. Vamos ter uma reunião na Secom para fazer... nós estamos conversando com eles para fazer marketing do nosso turismo dentro dos aviões da Azul. Tem aquelas revistas de bordo. Revista de bordo, aquela televisãozinha que passa nos voos internacionais, até etiquetar um avião eles ofereceram. Falei, bom, aí não é comigo, aí é com uma o governador. onça ali. Aí é com o governador, né? E eles têm vários voos internacionais saindo de Viracopos, Campinas. E à tarde, eu acabei de combinar hoje com o Júnior, presidente da Federação do Comércio, todo o trade turístico, nós vamos sentar com essa equipe também, porque o nosso trade precisa participar também. Quem enche os aviões? Quem enche os hotéis? São os voos. Então, o setor hoteleiro e o setor de aviação, eles sempre trabalharam em conjunto. Você falou da revistinha que tem nos voos. Pode reparar. É o Tem de hotel junto com a restaurante empresa também. aérea fazendo. Olha, passe 5 dias não sei aonde, você vai de empresa tal, fica no hotel. Né? E já aluga o carro também. Já pega o aluga carro o carro. também. Tem isso. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Faltava essa... Qual que é o papel do governo? Eu aprendi isso muito cedo. É colocar as pessoas certas para dialogar. Certo? E agora, com essa legislação da subvenção para voos internacionais, nós temos um orçamento de 10 milhões no ano. Esses 10 milhões é no geral, que no pode geral. dividir entre essas empresas. Sim, sim. E não é assim, vai sair dando dinheiro para a empresa. Apresenta um projeto, aquilo vai ser estudado, vai assinar um acordo. É dinheiro público. Secretário, hoje a questão de ambiente de negócio e questão burocrática, o senhor acredita que está resolvido para ter esses voos internacionais aqui? Falta agora a parte do empresariado ter interesse. Nós temos o aeroporto internacionalizado, nós temos o estado que mais exporta commodities. Nós somos responsáveis por 40% da balança comercial brasileira, gente. Essa semana eu vou receber chinês. Eu recebo chinês toda semana. Eu recebo... Já está falando mandarim. Quase. Né? Só o Ni Hao, né? Aquilo é muito difícil, né? E uma que o Mauro Mendes me ensinou na primeira viagem que eu fui, Taiguila, é desconto. Mas, o empresário assim, gosta de desconto, né? Porque todo mundo gosta, né? Lógico. É difícil a semana que não vê uma delegação de empresários internacionais. Mato Grosso, olha, eu pedi até para escrever aqui, porque são tantos números. Nós aumentamos, quando nós entramos no governo, o Mato Grosso exportava para 148 países. Hoje nós já estamos com 164 países. Sabe o que é isso? Acabamos de criar aí a nossa agência de promoção comercial e atração de investimento, a Invest Mato Grosso. Ela levou 7 anos para nascer, porque a gente precisava acreditar que ela estava nascendo da forma correta. E ela nasceu. Ela é um serviço social autônomo, onde a iniciativa privada tem maioria no conselho. Ela é privada. O governador não escolhe presidente, não tem apadrinhamento político. Quem escolhe é o conselho. E aí pode contratar qualquer pessoa, desde que tenha o perfil, óbvio. Né? Ela tem autonomia administrativa e financeira, que é exatamente para ter essa liberdade e não ter pressões políticas que são naturais quando é um cargo público. Né? Então, as coisas foram acontecendo todas ao mesmo tempo. Investimento em infraestrutura, um estado que fez 1.000 quilômetros de asfalto novo por ano, um estado que tem uma ferrovia privada sendo construída aí, eu nem sei em quanto está, mas quando ela foi lançada, estava orçada em 15 bi. Como tudo, já deve ter subido. Né? A última vez que eu conversei com o pessoal da Rumo, no final do ano passado, tinham 5.000 pessoas na frente de serviço.
deve ter diminuído agora final do ano, porque vem a chuva, papapá, tá? Então, o investimento que foi feito em educação, em saúde, em segurança. Imagina você que está nos assistindo, você resolve montar uma empresa, mesmo que você seja de Mato Grosso, aqui de Cuiabá. Fala, vou montar uma empresa em Ipiranga do Norte. Ué, você vai precisar contratar gente. Se lá não tiver, e Mato Grosso hoje tem uma dificuldade de mão de obra A gente terrível. quer falar sobre isso, inclusive. Certo? É pleno emprego no Mato Grosso. Né? Só não trabalha quem não quer. Tá? E aí você vai chegar lá nesse município, você vai levar, por exemplo, o seu gerente, seu braço direito daqui, ele vai mudar ele para lá com a família. Aí chega lá, não tem escola para os filhos do cara, não tem uma saúde para tratar da família dele, quem que fica? Então o governo do estado fez aí 6 hospitais. O Einstein já inaugurou aqui, sucesso. Né? Eu falo que é um privilégio que eu espero não utilizar. Certo? É bom saber que tem. É bom ter, mas eu também não quero passar por lá. Mas são 4 hospitais regionais, investimento em segurança pública. Tudo isso é um bom ambiente de negócio. Fora isso, fez uma revolução nos incentivos fiscais. Né? Acabou aquele negócio para o empresário conseguir um incentivo fiscal em Mato Grosso. Tinha que falar com o governador, puxar saco de secretário, ir atrás do deputado. Oi? Fazer um acordo, né? Bom, depois... isso aí um deputado ir levando lá para se reunir no governo. Acabou. Hoje é uma adesão de qualquer lugar do mundo. A pessoa senta no computador, entra no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Fazenda, cadastra a empresa, o KNAI do que ele vai produzir, pronto, acabou. Eu fico sabendo quem aderiu ao Prodeic, e aqui vou contar uma indiscrição. Porque no mês seguinte a SEDEC publica uma portaria de quem aderiu no mês anterior. E eu assino. E mentira, não sou eu que assino também, são as meninas que assinam pelo digitalmente, né? Mas certo? Quer dizer, eu não tenho nem curiosidade. Mas isso porque tem toda a equipe técnica que analisa tudo, né? Eu pego os números macros. Eu quero saber do número. Nós temos um hub de planejamento hoje dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Cara, quando eu entrei, a SEDEC tinha 160 funcionários. Hoje tem 600. Cresceu, hein? É um monstro. A mineração está lá dentro. Está fazendo um regaço. Né? O pessoal fala SEDEC. O nome curtinho, né? Agricultura, pecuária, indústria, comércio, mineração, turismo, energia e crédito. Tudo está lá dentro. E tudo funcionando redondinho. Por quê? Porque hoje não tem a dificuldade. E onde não tem a dificuldade para o empresário, você também não vende a facilidade. Uhum. Né? Esse aqui é o bacana. Então, o ambiente de negócio em Mato Grosso, já viu um governo, é que as pessoas esquecem. Eu não sei se 3, 4 anos atrás, o governador Mauro Mendes tirou $1.2 bilhão, abriu mão de $1.2 bilhão de impostos. Lembra? De telefonia, de energia. Quando o país discutia a questão de aumento de impostos, né? Por conta da pandemia. Eu brinco, quando você assume um cargo público, e eu tive a oportunidade de ter alguns, fui presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso também. Mais um ali na lista. Governo Jaime Campos. Intermate, depois FEMA. Na época era FEMA, não era SEMA. Bom, eu brinco quando qualquer um que assume um cargo público, você entra na sua sala, abre o armário, tem uns esqueletos pendurados assim, que vão deixando. Eu não estou deixando nenhum esqueleto para o próximo e enterrei todos que eu encontrei. Lenda urbana. Vai levar gás para o distrito industrial. Tá lá. Tá lá. Verdade. A ZPE. Isso aí... A primeira vez que eu fui a casa, falei de ZPE, o secretário de lá falou, não fala isso aqui não. Ninguém aguenta mais, rua. Né? Mas se eu não acreditar... Não que eu seja melhor do que ninguém que me antecedeu. Mas ela tá funcionando? Ela tá funcionando. Eu sou tão abençoado, esse Mato Grosso é tão abençoado, que ela já inaugurou com uma empresa que já estava lá dentro. A TRC, a antiga Florestec, está exportando. Agora, eu vou chegar lá, a dificuldade para colocar empresas na ZPE. Já vou chegar lá. Então eu falei, olha, eu não sou melhor do que nenhum secretário que me antecedeu. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e as coisas acontecem quando tem que acontecer. E aconteceram. Olha lá, ZPE está alfandegário. O que é ZPE? Um distrito industrial.
mas alfandegado pela Receita. E aí tem uma série de incentivos fiscais. E um que ninguém fala muito, e eu falo para o meu pessoal, esse é o carro-chefe, é o incentivo cambial. Porque quando você exporta, você é obrigado a trazer a moeda estrangeira e fazer o câmbio. Se você está numa ZPE, não, esse dinheiro fica lá fora. Você não tem a perca cambial. Beleza? Bom, então, aeroporto está internacionalizado, o gás está no distrito, Mato Grosso traz gás da Bolívia, primeiro contrato firme da história, aí, certo? Aeroporto internacionalizado, ZPE, gás no distrito, o que mais? Me ajuda tanta coisa. Centro de eventos. Os centros de evento eram 2 obras que não acabavam, terminaram. Salgadeira. Salgadeira, rapaz, você não sabe o pepino que era aquilo. Um tanto de reclamação. Um dia eu sentei com o presidente da Federação Comércio, Júnior, e eu sou muito grato a todos os presidentes de federação, indústria, comércio e agricultura, FAMATO, FIENTE, FAMATO, FEComércio. Todos os presidentes que passaram foram parceiros do Estado, meus parceiros para discutir. Eu costumo brincar que eu chamo eles para conspirar para o bem. Quando a gente conspira para o bem, as coisas acontecem. Avançam, né? Falei, Júnior, ninguém tem um know-how igual o Sesc. Está lá o Pantanal. Está lá Nobres. Está aqui em Cuiabá o Arsenal. Falei, cara, assume essa salgadeira. Não. Tá aí. Já assinamos o contrato. Dia 28 o governador vai lá fazer a inauguração oficial. Mas ele está 100%. O Sesc Eu vai fui fazer lá tem grandes 2 investimentos. semanas, tá já É outra coisa, né? de organização e de estrutura. Né? Porque eles têm know-how no Brasil inteiro. E óbvio, o comerciário, que é o Sesc, existe para o comerciário, para o funcionário do comércio. Se o comerciário paga 5, nós não somos comerciário, vamos pagar 10. Mas se tivesse do jeito que estava, era 50. E era ruim. E o melhor é que o jornalista enquadra no que a gente tem todos os benefícios do Sesc. Viu? Então, assim, muita coisa que o Estado fez, os incentivos fiscais, enfim, tudo isso foi graças a um governo que tinha uma visão empresarial, que tinha como lema eficiência. Essa palavrinha é mágica. Eficiência. Se você busca a eficiência, a qualidade, a melhor forma de fazer, dificilmente dá errado. Principalmente, aí já é uma questão de estilo meu, quando você chama todos os atores, certo? Cuja aquela política, aquela medida vai atingir, coloca na mesa, tendo como a bússola, o norte, o estado de Mato Grosso, todos, não uns, né? Aí você minimiza muito o erro, né? Secretário, o senhor falou até de 164 países, né, que Mato Grosso tem mercado. A China, ela continua sendo disparado o maior parceiro? Grande parceiro comercial de Mato Grosso é a China e o Oriente Médio. Disparado. Há risco de uma dependência excessiva, principalmente em relação à China? Não, é comércio, é negócio. Por exemplo, o Egito era o 7º comprador de carne bovina do Mato Grosso. Já é o 2º. Né? Egito. Uma vez eu estava com o embaixador americano e falou: vocês vendem muito para a China. Eu falei: só vocês comprarem. Tá resolvido, Mas não tem simples, porquê. Não é? É uma relação que o Estado não intervém, nem o governo estadual. Isso é uma relação comercial entre empresas chinesas e empresas matogrossenses. Né? É uma questão de oferta e procura. Compra quem quiser. Mas nós não podemos desconhecer que eles têm 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para alimentar todos os dias. Mas há algum temor hoje em dia por conta das tensões internacionais? E aí eu não falo só sobre a China. Por exemplo, agora, guerra no Irã, Estreito de Hormuz fechado, a gente precisa de fertilizantes que vem de lá, petróleo já ultrapassou a barreira dos $120 por barril. Como que Mato Grosso fica nesse cenário mundial que está tenso, de conflito, em que as coisas mudam de uma hora para outra? Trump baixa tarifaço, aí a Suprema Corte deles cancela, tudo vai acontecendo. Olha, quando houve o tal tarifaço do Trump, que politizaram aqui dentro do Brasil, primeiro, assim, não estou fazendo juízo de valor sobre o Trump. Ele não fez isso com o Brasil, fez isso com o mundo, fez isso com a Inglaterra, que é a mãe deles. Né?
O Mato Grosso em si não foi atingido em nada. Nossa exportação de carne bovina para os Estados Unidos é irrisória, né? Agora é uma questão diferente. Porque agora a gente está começando a ter uma dificuldade gigante na logística marítima, exatamente para aquele local que estão os nossos grandes compradores, que é China, Índia e o Oriente Médio. Então, isso é complicado. Não só a questão dos fertilizantes, que a gente pode buscar outras opções, mas é complicado. Agora, até complicar o Mato Grosso, já complicou gente muito maior por aí. E aí eles vão resolver. Como eu não sei, né? Hoje mesmo eu estava assistindo o Jornal do Meio-Dia almoçando, o Trump já está aumentando o nível das ameaças, quer dizer. Por quê? Falando que já Porque está perto de resolver, né? o preço da gasolina disparou nos Estados Unidos. O gás na Europa explodiu, o valor do gás. E lá eles precisam do gás para tudo. Né? Tudo bem, está acabando o inverno, mas eles precisam do gás. Então, são questões aí que pode nos prejudicar? Claro que pode, vai prejudicar o mundo inteiro, mas, assim, até chegar na gente, passou por outros lugares com muito mais peso e muita... Nós somos privilegiados, esse país, olha o clima desse país. Os países que vivem no hemisfério norte, cara, os caras têm inverno. É duro. Se ele não produzir no verão para consumir no inverno, as pessoas morrem de frio, de fome mesmo. Né? Você vai nos Estados Unidos, quando eu falo nos Estados Unidos que aqui a gente planta 2 safras, plantio direto, você acabou de colher a soja, você planta o milho ou o algodão. Lá nos Estados Unidos é uma safra por ano, depois cai neve e eles ficam todo mundo dentro de casa. É sério. É uma safra. Tanto que lá eles não têm vazio sanitário, porque a neve e o frio mata qualquer tipo de... É um vazio forçado. Então, assim, nós somos privilegiados. Agora, a gente tem que estar atento. O governo federal tem que fazer o dever de casa dele. E qual que é a avaliação que o senhor tem feito do governo federal em relação a esses conflitos internacionais que podem atingir o país? Como César, eu acho que politicamente... Eu não concordo com as posições, aí é uma questão ideológica. Uhum. Mas, enquanto servidor do Estado de Mato Grosso, eu acho que o governo federal tem feito o dever de casa na abertura de mercados, na construção de relações bilaterais com vários países. Muitas dessas conquistas aqui, Mato Grosso foi precursor, estava na frente, estava trabalhando, mas, obviamente, que precisa do governo federal chegar. Tem um limite de atuação, né? Óbvio. Né? Nós estamos trabalhando a carne de Mato Grosso através do IMAC em um monte de lugar, falando de sustentabilidade e tudo, né? Trabalhando o etanol. Aí vem o governo chinês, o Lula foi lá e assinou que vai comprar o etanol do Brasil. Quem que produz? O DDG do Brasil. Quem que produz mais etanol e consequentemente, a DDG? Nós. Né? Então, o governo federal que tem esse papel. Secretário, há muito essa ideia e esse diálogo de que Mato Grosso produz muito, mas industrializa pouco, né? Qual que é o plano real e o que já foi feito dentro do governo para que o Estado não fique só nessa questão de exportar commodities e também haja esse valor agregado dentro do Estado? A gente não pode colocar o carro na frente do boi. Olha a história de qualquer país desenvolvido. Né? É aquela história, vem o madeireiro, abre, aí vem o pecuarista, bota o gado, aí daqui a pouco vem um agricultor, planta o soja, né? É o ciclo. Aí vem a indústria, isso é uma consequência. Nós tínhamos um problema de energia no Mato Grosso. O governo Jaime Campos foi resolvido o problema da energia. Colocou energia até Sinop, e depois veio o Dante e deu continuidade a esse projeto. Então o problema não era mais energia. Aí o problema de logística. Vem Mauro Mendes com piveta, tá aí o trem. E teve uma grande participação do senador Jaime Campos para sair essa ferrovia. Honra seja feita. Né? Porque o governo federal não queria. Uhum. Tarcísio de Freitas, né? Isso, já que você falou, Tarcísio de Freitas não queria. Né? Eu vejo aqui no Mato Grosso, assim,
acho ele competentíssimo, mas endeusando, porque o Tarcísio tá... Me mostra um prego que esse Tarcísio, quando era ministro, botou no Mato Grosso. Agora, fala muito bem, é muito articulado, é um cara extremamente preparado, eu não sei, mas deve estar fazendo um excelente governo em São Paulo, espero que sim. Poderia ser um candidato a presidente, 10, nunca ouvi falar nada que o desabonasse, mas, em termos de Mato Grosso, Mauro e Jaime Campos tiveram que brigar muito para essa ferrovia sair. Por ele não saía. Não saía, É. tá? Bom, então, a questão da logística hoje está resolvida. Ou pelo menos está muito bem encaminhada. A FICO vai chegar em Água Boa. É uma realidade também. Está sendo feita pela Vale. Né? Agora, vão duplicar ao 63. Quem que podia imaginar que um doido fosse falar assim, não, nós vamos comprar uma empresa privada que tem uma concessão de uma rodovia federal e vamos terminar ela? Isso é surreal, né? Normalmente é o fazer, contrário ter uma que ideia. você faz. Né? É falta do que fazer ter uma ideia dessa, porque não tinha outra coisa para pensar. Mas teve a ideia brilhante, mostrou para os órgãos de controle, TCU, TCE, tá lá a duplicação sendo feita. Cidinho tá de parabéns. Ela tá acontecendo. E vai acontecer de Sinop até a divisa com o Pará. Então você acha que é uma consequência tudo isso desembocar na industrialização do Estado? Óbvio. É a indústria que mais cresce proporcional no Brasil, que mais gera emprego. Tá aí, são dados do Ministério da Indústria e Comércio. Então, uma coisa puxa a outra. Você imagina a decisão de uma empresa que está no sul-sudeste do Brasil? Vou lhe contar uma coisa. Um dos gargalos hoje de Mato Grosso, e é um dos gargalos que a ZPE está enfrentando, é a questão da energia elétrica. Mato Grosso é produtor e exportador de energia, mas nós não temos o rebaixamento para a indústria. Nós perdemos um investimento de 2 bilhões na ZPE, de um data center, tá? Eu estou falando porque eu acompanhei. Porque fomos na Semat, a Semat falou, olha, se vocês fizerem um investimento... Energisa. Na Energisa, pois é, sou da época da Semat. Perdão. E o empresário falou, olha, o benefício fiscal que eu vou ter por estar me instalando numa zona de processamento de exportação, eu vou gastar para fazer uma linha de transmissão, então eu vou ficar lá em São Paulo, claro. Claro. E assim está acontecendo no estado inteiro. Muitas cidades estão tendo dificuldades. Né? Nós trouxemos aqui uma grande empresa do Nordeste, mérito muito forte, do presidente Silvio Rangel, do ex-presidente Gustavo de Oliveira, tá? Que se instalou em Nova Mutum, pega o caroço do algodão e faz margarina, faz óleo, faz tudo. Um investimento fantástico, tocando com gerador. Nossa. A hora que cai a rede de energia não aguenta, entra os geradores. Então, e aí você vai atrás e fala, vamos resolver, só não tem jeito para a morte. Aí vem os especialistas e falam, não, é porque é o seguinte, antigamente, e a própria Energisa me fala isso, né? Estamos sempre conversando. Você acha que a Energisa não tem condições de ir no sistema financeiro aí fazer um financiamento aí de 5 bi, 10 bi? Claro que tem. Só os contratos que eles têm garantem isso. E aí ele investe. Vai ratear nas contas de Mato Grosso. Quando no passado rateava nas contas do Brasil inteiro. Para resumir, nós financiamos o Sul-Sudeste e depois trancaram a porta. Falou, não, agora que aqui está resolvido, agora vocês se viram aí. Qual o caminho para resolver isso? O caminho é ir atrás de governo federal, mudar essa legislação, né? Vai enfrentar forças gigantescas. Isso custaria quanto para o Estado? Como assim? Esses investimentos. Hoje é inimaginável. Qualquer linhazinha de transmissão, aí você está falando de bilhão. Transformador, rebaixamento. Por quê? Porque a rede não aguenta. Nós temos energia abundante,
mas precisa rebaixar essa energia. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que o Brasil teve um grande programa que foi o Luz para Todos, e foi fantástico. Beneficiou muito o Mato Grosso. Muito para a zona rural, né? Sim. Agora estava na hora de ter um programa que se chama Energia para Todos. Para a gente Que é uma conseguir diferença. fazer a energia chegar na indústria. Secretário, a gente até já falou sobre isso, sobre a questão da falta de mão de obra, né? Que é um resultado de um problema curioso aí gerado pelo crescimento econômico. A gente tem aí no setor da agropecuária recorde de contratações, mas em outras áreas como construção civil, a gente tem uma realidade diferente. O próprio governador Mauro Mendes fala sobre isso e que isso impacta, por exemplo, nas obras de mobilidade urbana na capital, BRT, Complexo Leblon, né? Como resolver esse problema? O Estado tem como adotar alguma medida para resolver essa questão de falta de mão de obra? Olha, são duas questões. Primeiro, falta o trabalhador e a trabalhadora. E quando tem, precisa ser capacitado. A questão da capacitação, o Estado está fazendo um trabalho gigantesco, junto com a Federação da Indústria, com a Federação do Comércio, o Senai, o Senar, o SESC, enfim, capacitando essa mão de obra, não só para o setor de serviço, como para o setor industrial e agropecuário. O problema é que faltam as pessoas, e isso é no Brasil. Aí tem várias teses. Primeiro, os programas sociais dificultam, né? As pessoas preferem tiram receber o muitas Bolsa Família do que pessoas trabalhar. do mercado de trabalho. E não é só isso. Muitas vezes a pessoa que está recebendo o benefício social, ela quer trabalhar, mas ela não pode ter a carteira assinada. Senão ela perde o benefício. Mas hoje o Bolsa Família já permite isso. Tem um limite. Tem um limite, né? de salário, mas... Então, como é que você vai numa empresa contratar uma pessoa sem ser registrada? Não existe isso. Então, é um complicador muito grande. Os grandes desafios de Mato Grosso hoje são o desafio do crescimento que nós temos, que é o modo Brasil. É armazenagem na safra, é mão de obra capacitada também. Então, energia. E nós vamos ter que enfrentar tudo isso. E vamos enfrentar e vamos vencer. Já vencemos coisa muito pior. Quando se fala sobre, levanta esse debate sobre Bolsa Família, enfim, esses auxílios, se fala que a indústria, enfim, o comércio, ele paga menos do que o Bolsa Família, paga mal. O senhor acredita que pode ser isso também? Não. Que as pessoas preferem continuar ali no auxílio? Eu vou dar um exemplo. A minha esposa ficou procurando uma secretária para minha casa mais de ano. As que apareceu, eu falava, olha, eu tenho um benefício, não quero que assine carteira. Eu falei, não, sem carteira, daqui a pouco estou eu aí no olhar direto. Secretária processada. Justiça do Trabalho. Então, não dá. Então, isso é uma realidade de todos nós. Secretário, mas isso me lembra de alguns desafios que outros países já desenvolvidos passaram, né? Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você pensa nos Estados Unidos, você pensa na Europa, trabalhos como, por exemplo, uma secretária de casa, uma pessoa que vai assentar piso na sua casa, ou alguma coisa desse tipo de coisa, um encanador, são muito caros. São muito caros hoje. E me parece que no Brasil há uma resistência ainda em aumentar o valor pago para essas pessoas. Porque lá passou-se por essa etapa também, em que um momento era comum e de repente passou-se a ser um objeto de luxo, né? Você pagar por esses serviços. Mas aí você tem que imaginar o seguinte, infelizmente no Brasil você ainda tem uma mão de obra muito desqualificada e que acaba indo para esses serviços que não exige uma mão de obra tão qualificada. Essa que é a grande questão. Né? Então, você acaba que não encontra mais esse tipo de mão de obra nos Estados Unidos. E quando você encontra, é cara e normalmente é o ilegal, né? É o imigrante que está lá, ilegal, que ele não consegue trabalhar na economia formal e que acaba indo limpar a piscina, limpar a casa, enfim, fazer esses trabalhos que a população do país, por terem educação, qualificação, conseguem acessar empregos de melhor qualidade, mais bem remunerados. O Brasil, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que só no Brasil que tem justiça do trabalho, né? Justiça eleitoral. Não consigo responder eu isso. nunca ouvi falar. Então, assim,
a gente precisava desburocratizar um pouco isso daí. Essa relação de patrão e empregado, quem que é mais importante? É o patrão ou o empregado? Eu acho que é o empregado. Mas sem o patrão ele também não existe. Então, essa relação, em todos os sentidos, qualquer relação comercial, seja de prestação de serviço ou não, devia ser, não que não tenha proteção, certo? Mas é muito burocrático no Brasil, é muito caro. Olha o Paraguai, o que está virando? Lá no Paraguai você tem um imposto. Conversa com empresários daqui de Mato Grosso que foram montar a indústria no Paraguai. Nessas oportunidades que eu fui à China, eu conheci um rapaz, André, brasileiro, tem uma empresa de importação, exportação, um menino novo, 30 e poucos anos. Ele chegou lá, se associou a um chinês e um russo, sei lá, e ele tem hoje, sócio de 26 churrascarias na China. Chama Latina. E uma das vezes que eu estive lá, eu sentei, estava almoçando num grupo que estava viajando, que quando a gente vai, leva muitos empresários, e eu estava com o André. Eu falei, André, e aí? Como é que é aqui na China? Parênteses, a China é um país fechado, comunista, tá? Falou, secretário, é o seguinte, se eu transferir 1 bilhão para sua conta, o governo, não quer nem saber. Claro que se eu for mandar dinheiro para fora, ou trazer dinheiro de fora, aí tem uma burocracia. Uhum. Falei, e a questão trabalhista? Questão trabalhista eu levanto aqui, falo para todo mundo, gente, obrigado, aí não precisa voltar mais não. Acabou. É o contrário. Por ser assim, eu tenho que tratar muito bem os meus funcionários, senão ele vira para mim e fala, tchau, sai e arruma um emprego ali na esquina. Porque essa relação de trabalho é muito facilitada. Eu trabalhei, recebi. Mas também não facilita a exploração, secretário? Olha, pelo que eu entendi dele, não. Não? Não. Não facilita. Tem liberdade de você ter uma relação comercial própria com cada um dos seus funcionários para que ele preste o melhor serviço e receba a melhor remuneração. Vamos falar de mineração? Que a gente, ou você quer... Não, pode seguir vamos falar nesse- sobre mineração. Senão a gente fica só falando de China. Não, ótimo. Secretário, o alto volume de ouro extraído do Estado sem devido pagamento de impostos foi até tema de CPI, foi uma investigação há alguns anos na Assembleia Legislativa e um grande debate também em Mato Grosso nos últimos anos. Como que o Estado atuou e trabalhou para organizar esse setor e em que pé está esse setor hoje em nível de organização e retorno também de impostos? pro Melhorou Estado? muito e tem muito para se fazer. O que o Estado está tentando fazer é aquilo que lhe cabe, é dar uma governança num segmento econômico que é muito importante para o Estado. Cada dia, eu me convenço mais que se a gente acertar na política dentro do Estado de Mato Grosso, na área da mineração, como construiu a política do agro, vamos dizer assim, né, as políticas voltadas para o agro, coisa aí de 15 anos, a mineração chega no agro, se não passar. Nós somos muito ricos, nós estamos tirando mármore de Carrara aqui perto de Cáceres. Certo? O que acontece? Quem regula é o governo federal através da Agência Nacional de Mineração. E ela não existe. É um lugar que agora, o ano passado, teve diretor preso, um rolo danado, não tem fiscal. Então, o Estado está tentando, nós tínhamos um termo de cooperação com a Agência Nacional de Mineração, fizemos um primeiro trabalho de fiscalização, encaminhamos os dados para a agência só para ela tomar. Eles não só não fizeram nada, como rescindiram o nosso termo de cooperação. Vocês estão dando trabalho demais Quando pra pegaram, gente. Pelo melhorou. amor de Deus, vocês param com isso. Não era, isso aí era só para a gente assinar, tirar foto para o Instagram. Enfim. Então, a gente tem trabalhado muito. E assim, tem relatórios, tem decisões do Supremo, relatório do TCU sobre isso. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. É uma vergonha o que se faz nesse país com a política de mineração. Né? Chega ao ponto de a gente deixar de acreditar que é só incompetência. Certo?
Por quê? Porque a legislação é clara. Você conseguir um alvará de pesquisa, você tem um prazo para fazer a pesquisa. Tem grandes áreas requeridas aqui no Mato E eles não Grosso cumprem o prazo. que está há anos. Você pegou um alvará de lavra, tem um nome, agora está me faltando o nome. Alvará para você lavrar, você tem um prazo para começar. Não vou citar nomes aqui, mas tem cooperativa aí que tem 1 milhão de hectares requerido aí. E nada. E E nada. não faz nada. Aí você começa a ver, nós estamos fazendo um estudo lá, eu tenho uns professor pardal lá dentro que gosta de fazer esses estudos. Nós falamos o seguinte, tá tendo exploração dentro da área indígena. Aí você vai olhar, tá a área indígena aqui e todo esse entorno aqui está requerido. Ou o cara vai para dentro da área indígena, que não pode, está errado. Acho até que deveria poder, desde que com licença ambiental, tudo, como eu acho que pode explorar a agricultura, tudo. Bom, enfim. Pagando os devidos royalties. Nós, né, pagando o CEFEM, que é o Imposto Federal, porque se ele sair daqui, ele não pode aqui nem aqui. Então, do momento que você, que a gestão pública não tem planejamento e não tem uma política transparente, isso seja em qualquer setor, ou que coloca a coisa com muita burocracia e pouca efetividade, você está jogando muita gente séria para a clandestinidade. Número 1. Né? É aquela história assim, fulano pagou para um funcionário público para conseguir tal coisa. Você acha que alguém gosta de pagar alguma coisa? Não estou defendendo o empresário, não. Mas se ele pagou é porque se ele não pagasse, não andava. É bandido tanto o empresário quanto o servidor público. Mas mas isso aí é o sistema. Isso não existe. Não existe. Então, acho que tem muita coisa a fazer ainda em termos de... E acho mais. Eu acho que existem certas políticas, como de reforma agrária, de mineração e outras tantas, que deveria sair da União, nem para os estados. Cada estado sabe a sua dificuldade, o seu potencial. Reforma agrária devia ser o município que fizesse a reforma agrária. Se tirar um título no INCRA, Eu acho que aceleraria tudo. Ué. Mas, secretário, sobre a mineração, eu comecei a reparar uma coisa, assim. Você tem Minas Gerais, que é um estado muito antigo, com muita tradição na mineração, né? Leva isso no nome. E lá a gente tem muito mais grandes empresas trabalhando na mineração. Aqui em Mato Grosso a gente tem uma grande empresa, uma grande mineradora. Não, tem várias. Várias, É que não é- tanto, Pensando na maior, assim, sim, uma grande, mas tem algumas menores, mas a gente tem um fenômeno que são até as cooperativas garimpeiras, né? A maior cooperativa garimpeira está aqui em Mato Grosso. Sim. Qual que é o melhor modelo? Você acha que o de grandes mineradoras ou de pequenos garimpeiros? O que faz circular mais dinheiro no Então, vamos lá. estado? Primeiro quando a gente fala em mineração, nós aqui de Mato Grosso, vem a palavra ouro na cabeça. Isso mineração não é só ouro. Mas tem muito mais coisas. Calcário, areia, Lá em mármore. Minas é minério de ferro. Tem ouro? Tem diamante? Tem. Né? Tanto que as Minas Gerais forneciam o ouro para a colônia, né? Para o Império. Né? Mas as grandes empresas lá que a gente conhece estão no setor, estão no minério de ferro. Né? Tem grandes empresas siderúrgicas, como Manesma, Vale do Rio Doce e outras tantas. Eu acho que nós temos que ter os dois modelos. Certo? Não sou um grande entendido, mas a mineração ela é muito importante porque faz a pesquisa, vê se aquilo ali é viável economicamente e aí faz a exploração profissional daquele minério, que é o que a Nexa está fazendo. Certo? Mas você também pode ter o pequeno minerador, que a gente chama de garimpeiro, naqueles garimpos de aluvião, que o ouro está superficial. Eu acho que tem que ter política para os dois, certo? Obviamente, respeitando o meio ambiente, recuperação da área, respeitando todas as normas, mas você dá
oportunidade também para o pequeno trabalhar. E mais, as cooperativas são um exemplo claro de que você, com muitos pequenos mineradores, você pode transformar aquilo num grande projeto de mineração para, inclusive, trabalhar da mesma forma que as empresas trabalham. Aí você precisa de qualificação, você precisa de recursos para eles terem a grana para investir, né? Então, eu quando vim morar em Mato Grosso, eu fui morar em Alta Floresta. Pertinho. Mexia com café. E lá estava no auge do garimpo, no auge. Né? E você via pessoas, tanto que dos antigos, não vingou, que eu saiba, acho que 1 ou 2. Por quê? Porque como não tinham preparo, qualificação para montar, fazer gestão, era aquela história, o cara ia pro baixão, bamburrava, né, assim que falava, torrava tudo, na hora que acabava o ouro, estava quebrado. Né? Então, acho que esse é o papel do Estado, qualificar, investir em tecnologia. O Estado hoje, nós estamos agora finalizando junto com o Senai, não é fácil, é um grande projeto determinado pelo governador Mauro Mendes, para a gente construir o primeiro laboratório aqui no estado de Mato Grosso, junto com o Senai, que tem essa expertise, porque tem Senai em Minas, tem Senai no Pará, tem Senai no Espírito Santo, que é outro grande estado ligado à mineração, para que o empresário de Mato Grosso não precise mandar uma amostra para ir para Belo Horizonte, que leva 60 dias para ir e é caro. E aqui no Senai, ele vai ter não tem fim lucrativo, claro que tem que manter a estrutura, e você sai daquela gestão do Estado, vai ser uma gestão privada. Ótimo. São muitos assuntos, secretários, mas vamos falar de política? Senão não dá, né? Tem muitos assuntos que a gente deixou aqui, mas terão outras oportunidades. Ou não. Vamos ver. Secretário, o senhor é considerado um dos nomes de confiança do senador Jaime Campos. Como que começou essa relação com a família Campos? E há quanto tempo já tem essa relação? Eu, como acabei de dizer, quando eu vim morar em Mato Grosso, eu fui morar em Alta Floresta. E lá é uma história, uma hora eu conto, mas enfim. Outro podcast, outro episódio. Eu conheci o colonizador Ariosto da Riva, um dos homens mais fantásticos que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Eu sou abençoado em vários momentos da minha vida. Eu tive homens com os quais eu aprendi muito e serviram para mim de referência na minha vida pessoal e profissional. O senhor Ariosto é um deles. E o senhor Ariosto apoiou o então candidato Jaime Campos, certo? Que se elegeu, apoiou primeiro o Collor em 89, o Collor se elegeu. Em 90 apoiou o então candidato a governador Jaime Campos. O Jaime se elegeu e o senhor Ariosto me indicou para ser presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso, Intermate, que existe até hoje. Né? Eu não sabia a diferença de um hectare para um alqueire. Mas Deus é tão bom que naquela época, vocês nem votavam nessa época. Naquela época os governadores tomavam posse dia 15 de março e não 1º de janeiro. E eu tive tempo de me preparar e um intensivo. Isso. E assim eu entrei no governo Jaime Campos. Mal conhecia o governador. Na realidade, eu tinha 20 e poucos anos. Isso foi em 90, eu sou de 63, eu tinha 27 anos. Eu tinha medo do Jaime, que é o jeitão dele, assim, né? E aí o Jaime assina o primeiro programa de desenvolvimento econômico ambiental do Brasil, Prodeagro, junto com o Banco Mundial. E no Banco Mundial tinham vários componentes dentro do Prodeagro. O mais importante para o banco era o ambiental, depois o fundiário, e aí vinha aquilo que o governador queria, que era fazer estrada, fazer, esgoto, enfim. Né? E eu, pela competência dos que estavam comigo, me saí muito bem. O projeto fundiário, que tinha um prazo de execução de 2 anos, nós fizemos em 9 meses, não lembro. E o Banco Mundial e o ambiental não estavam andando a contento.
Aí o Banco Mundial chegou para o governador Jaime, eu fui saber disso muitos anos depois, falou, ou você bota esse menino que está lá no... Vai cuidar disso aí também. Bota ele na Secretaria de Meio Ambiente para ver se anda, ou nós vamos parar o programa. E aí eu caí para cima. Eu fui demitido do Intermate, virei secretário especial de Meio Ambiente e presidente da FEMA, antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente. E assim, eu não me conformava porque eu nunca vi você com dinheiro não resolver um problema. E aí tive um insight, através de amigos comuns, fui bater na CETESB, que é o órgão de meio ambiente de São Paulo. São Paulo não é o maior estado do Brasil, mais rico? Cheguei lá, falei para o presidente lá, falei, amigo, eu estou cheio da grana, eu preciso de gente. E aí fizemos um termo de cooperação com a CETESB, na época $1 milhão, estou falando isso de 93. Nossa, era muito dinheiro na época. Muita. Na época, o Prodeagro, só na área ambiental, era $80 milhões. O Banco Mundial ficou tão feliz com a ideia que não deixou nem usar o dinheiro do Prodeagro, eles mesmos pagaram. E aí trouxemos para cá 15 advogados, 50 geólogos, e o troço fez, nesse meio tempo, eu fiz um plano de cargos e salários autorizado pelo governador, fizemos um concurso público. Quem fez foi a Universidade de São Carlos, que era uma referência na área ambiental. Eu falei, olha, eu quero saber o resultado pelo Diário Oficial. Né? E aí começou a surgir essa SEMA, que foi incorporando, trazendo novos profissionais, ganhando salários melhores. E aí a coisa foi embora. Quando acabou o governo, eu fui convidado pelo então senador Júlio Campos para trabalhar com ele no Senado, porque os senadores podem ter servidores nos estados. Eu fui nomeado no Senado Federal, no gabinete do senador Júlio Campos, e fui abrir o escritório do Júlio aqui na Avenida do CPA, ali em cima do antigo Bemate, onde o Júlio tem escritório até hoje lá, para abrir o escritório político dele, porque ele ia ser candidato como foi a governador em 98. Né? E eu fiquei aqui, foi uma experiência riquíssima. 96, que foi a eleição para prefeito, eu sou muito privilegiado. Eu decolava daqui na quinta-feira e voltava no domingo com 2 chefes dentro do avião. Júlio Campos e Jonas Pinheiro. Que saudade que eu tenho do Jonas. Se não aprender com esses dois, você pode matar o cara, né? Aquilo foi uma aula, né? Porque cada município era uma situação. E eles conheciam tudo, né? Pô, os caras negociam. Eu fui nos 142. Não, mentira, na época não tinha 142, nem lembro. Fomos em todos os municípios. Fomos em lugares que hoje são municípios que na época eram distritos. Então, a aula, né? Aí, o Júlio disputou com o Dante, não teve sucesso na sua eleição. Nisso, eu já estava muito mais próximo do senador Jaime, então era prefeito, né? E todo mundo fala, esse César Miranda aí, secretário. Falei, eu fiquei do lado do Jaime 12 anos na planície. 12 anos. Isso ninguém fala. Eu aprendi na minha vida, na minha casa, na minha família, que a gente tem que ser leal pelo passado, porque o futuro a Deus pertence. A gente tem que ser leal por quem fez pela gente. E aprendi uma coisa com o senhor Ariosto, que pedra que anda no rio não cria limo. Então, esse homem me fez secretário de Estado com 20 e poucos anos, eu acho que eu fui o secretário mais novo. Do governo dele era disparado, mano. E eu ia trair ele. Recebi cantada de tudo quanto é lado. Não é porque eu sou nada especial, não. Eu fui fazendo relacionamento. Mostrou o resultado Fiquei com ele ali, descarregando caminhão de sal grosso nas costas, na planície. Quando acabou a gestão dele na Várzea Grande, que ele assumiu o PFL, na campanha dele de 2006 para o Senado, contra tudo e contra todos, ele quase fez mais votos do que o candidato ao governador de então, não vou citar o nome, vocês sabem. Só não fez mais voto que o candidato, era uma vaga só para o Senado, porque foi traído lá em Rondonópolis. Um dia eu conto para vocês. Tá? Porque senão ele tinha sido mais votado do que o candidato a governador. Eu passei 3, 4 meses viajando com Jaime Campos. Eu, ele
E o Coronel Barbosa, que fazia a segurança dele, depois estava em Barra do Garça, eu acho que está morando lá o Barbosa até hoje. Pregando adesivo em caminhão, em carro, em poste, não tinha essa. Lavava, passava, cozinhava. Tanto eu, quanto o Coronel Barbosa, quanto o próprio candidato. E todo mundo falava, esse Jaime é um dinossauro, esse Jaime não elege, esse Jaime tem uma rejeição. Estava lá, senador da República em 2007. E de novo agora. E de novo agora. Então, foi aí que começou. Eu fui indicado pelo senhor Iosso, participei do governo dele, não tinha proximidade nenhuma. Depois fui para a campanha do Júlio em 98, né? Fui tesoureiro. Responsabilidade. Tinha um financeiro, que era o meu querido amigo Antônio Eugênio Beluca, e eu era tesoureiro. E aí, estou aí, com Jaime, Júlio e Jonas no céu e no meu coração. E na gestão, Mauro, o senhor sente muita diferença do jeito de governar Jaime e Mauro? E qual que seria essa principal diferença? Olha, na gestão do senhor? são dois grandes gestores. Dois grandes gestores. Dois caras que pegam para fazer e fazem. A diferença é que o Mauro é todo tecnológico, adora PowerPoint. E o Jaime pega e escreve num papel assim. O Jaime fecha um negócio com você de 1 milhão, ele escreve num papelzinho, bota no bolso. Nunca abriu um computador na vida dele. Acho que o estilo. celular ali no Instagram ele olha de vez em Não, quando. Instagram ele olha. Ele diz que não olha, mas ele olha. Tá? É que tem que manter a pose, né? E o WhatsApp, né? Que ele só tem, eu acho que 2 emojis. Um que ele faz assim. Né? Por quê? Porque o Jaime é um cara muito... Ele nunca quis entrar nessa questão de tecnologia, mas no frigir dos ovos, eu que tive a oportunidade de trabalhar com os dois e despachar com os dois, é o mesmo estilo. Mesmo estilo? Ó, isso aqui, do Jaime. E aí? Falou, se fizer assim, vai demorar um pouco, vai custar mais caro. E se fizer assim, demora menos, mas pode ser que dê um BO. Esquece. Acabou, você esquece aquele assunto. É que nem o Mauro. Fala, não. Pronto, rápido. Direto. Não tem aquele negócio, vou pensar. O que você acha? Vou consultar os universitários. Papo. Se ele falar, isso eu nunca vivi com o Mauro, já vivi com o Jaime Guaravã. Faz. Falei, mas vai dar merda. Se der merda, você manda falar com o velhão aqui. Sou eu que estou mandando. Faz. Ele sempre termina assim. Você está matando? Não, senhor. Você está roubando? Também não, senhor. Então faz. E o Mauro também. Quando ele decide, nunca, não é nesse nível de... né? Certo? O linguajar é diferente. Né? O Mauro fala, não, vamos fazer. Mas, Mauro, olha, o cara... que toca o pau. Então, é o mesmo... São dois caras muito... como é que é a palavra? Pragmáticos. Não tem não tem. Certo? Só que o Jaime, se você levar, que nem o Mauro exige que a gente faça, levar um PowerPoint, ele dorme. Ele quer explicação Ele ali. não quer saber disso. Como é que é esse negócio aí? É assim, assado, papapá. E é assim, os dois são muito inteligentes. O Jaime é de uma inteligência que, às vezes, até incomoda. As pessoas não conhecem Jaime Campos. Você tem que conhecer a história das pessoas. Por exemplo, o Mauro. O Mauro é um cara que tem muito mérito. Ele veio de baixo. Ele tinha tudo para dar errado. Certo. E ele venceu através do quê? Do estudo. O Jaime não. O Jaime vem de uma família de comerciantes e políticos. Ele já foi forjado na política. Só que ele tinha feito uma opção na vida dele de não ser político. O político da família era o Júlio. Certo? Uhum. Ele era o comerciante. O Jaime começou a trabalhar com o pai, o seu Fiote, eu acho que com 9 anos de idade. O Jaime é o comerciante do balcão. Ele olha para você, papá, tá bom para você, tá bom para mim. Se ele fizer um compromisso com você, meu amigo, você esquece, não existe vírgula. É isso, estou te falando. Eu já vi Jaime fechar negócio de milhões, de fazenda, de boi,
Ele faz aqui, Jandel, olhar direto, dia Um fio de tal, bigode. Ele rasga aquele papelzinho, põe no bolso, não. Jaime usa talão de cheque, você já viu isso? Ele tem um talão de cheque. Aí E ele anota no... Não, aí ele bota aquele papelzinho dentro do talão de cheque. Ele parou agora de usar pasta. Eu falei, quem que usa pasta? Carrega esse trambolho, só nem abre isso aí. Verdade. Ele ainda tem a Ele pasta. veio no, ele veio no Pode Olhar e ele ainda. trouxe a pasta. Antes de começar, ele pegou a pastinha e tirou uma folha. E assim, uma coisa que eu admiro, eu sou um grande admirador do ser humano Jaime Campos pela oportunidade que eu tive de conviver com ele. Primeira, coerência. Jaime fala a mesma coisa há 40 anos. A seriedade, compromisso com ele. Quantas vezes ele chegou e falou, ô meu filho, que acordinho ruim que nós fizemos. Quem fez você? Mas vamos cumprir, né? Eu falei, vamos. Certo? E o Jaime tem uma característica, o seguinte, eu já tive a oportunidade com o senador Jaime Campos de estar com 3 presidentes da República o acompanhando. Então, o Jaime no Palácio do Planalto, eu brinco no Palácio de Buckingham, ou lá na Várzea Grande, ele é a mesma pessoa. Ele fala do mesmo jeito, ele é sincero do mesmo jeito, ele é sem filtro do mesmo jeito, ele acende um cigarro do mesmo jeito. Falou, aqui não pode fumar, não. Não. Já acendi, né? Vocês querem ouvir uma história engraçada? Conta. Por favor. O senador saiu da prefeitura de Várzea Grande do 3º mandato, né? Ele foi primeiro prefeito de 6 anos, eu nem conhecia. Aí virou governador, voltou a ser prefeito, reelegeu o prefeito. E aí ele virou presidente do PFL, né? Para não ficar na planície, porque ele ia ser candidato a governador em 2006, como foi e ganhou. Aí ele ia para umas reuniões do 96. PFL. 96? 2006. 2006. Senador. Senador, né? Aí ele ia para as reuniões do PFL em Brasília. Na época, a PFL tinha Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, Espírito. Era o partido. Aí, normalmente era na Câmara. Aí desce uma escada rolante lá embaixo. Aí ele estava conversando lá e pá, acendia o cigarro e falou, chefe, que não pode fumar? Ai, que saco. Aí eu pegava o cigarro, aí sobe uma escada rolante, vai lá fora, fuma um cigarro. Aí passa no detetor de metal, porque ele era cidadão normal, né? Sem mandato. Tira tudo. A tromba dele era uma coisa. Desce tudo. Aí passa mais tempo, daqui a pouco ele passa. Paciência dele, né? Pode fumar aqui. Sobe tudo de novo. Bom, aí na 3ª vez ele virou para mim e falou assim, mas como é que faz para fumar aqui dentro? Eu falei, só o seguinte, não vai continuar não podendo. Mas a hora que o senhor eleger senador da República, botar aquele botãozinho, não vai poder. Mas ninguém vai falar nada. Não pode fumar. 2 anos depois, eu fui ser assessor dele. E no dia da posse dos senadores, só podia entrar a família, estava a família dele, eu, assessor de plenário. Eu. Tô lá, né, parado, aquela coisa solene, jurou. A hora que acabou, ele fez assim, postei assim, pô, não, senador, agora a gente já pode fumar. Ele não esqueceu, cara. Uma das metas dele era essa. Eu gostaria de fazer um adendo, porque é o seguinte, que o gabinete dele no Senado é um gabinete térreo que fica... Tem uma saída pra rua. Que tem uma saída pra rua, então... De nada, tá? Ele abre lá. A eleição lá. foi domingo, na segunda eu tava em Brasília pra ver. Você que arranjou o gabinete. Não, porque ele, no primeiro mandato era o gabinete do lado, que hoje é o da Alcolumbre. E aí tava, eu não lembro quem que estava, acho que era Simone Tebet, certo? Quando eu vi que o senador José Agripino, que era o do lado, que era o Jaime Agripino, tinha sido deputado federal e não se elegeu, a eleição foi domingo, na terça eu estava em Brasília. Já que eu tenho papel de parede para esse. Pode desocupando a gaveta aí. Todo mundo me conhece no Senado. Eu lembro que tem uma funcionária do Senado falou assim, o senhor tem que ter calma que o meu chefe ainda não tomou uma decisão. O chefe dela era o presidente do Senado, o senador, gente boa, Eunício, né? Que tinha saído candidato ao governo e tinha perdido.
E eu lá, me humilhando e tal, e essa mulher numa grossura. Um dia eu falei pra ela, vou falar uma coisa pra você aqui. Seu chefe, fulano, né? Dia 1º de fevereiro ele não tá mais aqui, mas o meu vai estar com mandato de senador de 8 anos. Saiu o gabinete do apartamento. Carteirou ali. Ué, Secretário, e falando de futuro, Jaime candidata em outubro ao governo? olha, Ao governo. ele está construindo. Ninguém, como ele mesmo diz, ninguém, não é ele não, ninguém pode ser candidato de si mesmo. Né? Você tem que construir isso junto com seus aliados, dentro do seu partido. E ele está buscando essa construção, tem trabalhado muito. É um senador que fez um grande segundo mandato, fez um grande primeiro e fez agora um grande segundo mandato. Tem projetos de lei aí fantásticos. Agora mesmo tem o do ITR, que vai ser votado. Né? É um senador que trabalhou muito próximo, ele é muito municipalista aos municípios de Mato Grosso, então ele tem total condições, pela sua história, certo? De pleitear, ele é senador da República, disputar qualquer mandato, como eu, como qualquer um de nós que estamos aqui, temos essa condição. Você atendendo os requisitos da legislação de idade mínima, certidões ok, você pode ser candidato, ainda mais um homem com a história política de Jaime Campos, que foi 3 vezes prefeito, foi governador, está no segundo mandato de senador. Ele tem condições de pleitear o que ele quiser. E aí vai caber à população, se ele realmente for candidato, decidir. Tá, e como é que fica você nesse cenário todo? Porque, assim, a gente tem o Jaime pré-candidato ao governo, né, falando que não recua de forma alguma, e daqui a pouco quem assume o governo é o Otaviano Pivetta, que vai ser candidato à reeleição ao governo. Como que o César Miranda fica nessa... Fica na maior tranquilidade do mundo. Eu estou há 7 anos com o Mauro Pivetta, certo? Eles foram eleitos em 2018 num grupo que era Mauro Pivetta e Jaime Campos, certo? Esse grupo fez um grande trabalho, a união desse grupo político montado em torno de Mauro Mendes em 2018 fez um grande governo. E aí tem muito mérito do Mauro, tem muito mérito do Pivetta, tem mérito do Jaime, tem mérito de muita gente. Mas o grande comandante, Mauro Mendes, certo? Tem a melhor relação possível com o Pivetta. Acho ele um cara muito bacana. É um cara que, como o Jaime, está aí atestado, aprovado, foi um grande prefeito em Lucas, como o Jaime foi um grande prefeito em Várzea Grande. Acho que o Estado, com a posse do Pivetta, vai continuar nesse rumo que foi implementado pelo Mauro, pelo Pivetta. E eu aprendi na minha vida que a gente não precisa ser desleal a ninguém para ser leal a alguém. Certo? Eu estou secretário, porque é cargo de confiança, né? Obviamente, porque o Mauro e o Pivetta devem estar aprovando o trabalho que eu venho executando nos últimos 7 anos, mas, politicamente, eu sou indicado pela União Brasil. Né? Por mais que seja coisa, olha, eu quero fulano, mas todo mundo tem que indicar o fulano. Sim. Uhum. Né? Então, em tese, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando o Mauro se elegeu em 2018, depois se reelegeu em 2022, foi destinada a atender a União Brasil e os membros da União Brasil, os deputados estaduais, federais, me deram a oportunidade de estar à frente dessa secretaria tão importante para o estado de Mato Grosso. O governador deve sair agora. 4 de abril, né? É o prazo máximo. 4 de abril, né? Eu não sei que dia. Deve acontecer antes, por não conta de sei. feriado, final de semana. Se vocês quiserem saber, leiam Um Olhar Direto. Aí vocês vão saber certinho, né? Eu vou colocar meu cargo à disposição. Acho que isso é o mínimo. Eu fiz isso quando Dona Lucimar se reelegeu em Várzea Grande. Olha lá, Dona Lucimar, minha casa. E fiz todos os secretários colocarem, até porque o novo governador tem que ter liberdade. Escolher sua equipe. Né? Eu nunca tive nenhuma conversa de continuidade ou não com o vice-governador Otaviano Pivetta. E
entendo uma candidatura, se confirmando, uma candidatura do senador Jaime Campos, certo? Eu vou ser Jaime Campos. Isso é indiscutível. E se ele sair para síndico de prédio, eu tô lá pregando adesivo no O senhor estacionamento. compra um apartamento no prédio. Não, eu vou lá, consigo um crachazinho da empresa e vou lá. Acho que o Mato Grosso está colocando aí 4 pré-candidatos, pelo menos que a gente está escutando. 3 deles são políticos experimentados, que têm qualidades e defeitos como qualquer ser humano. Acho que o eleitor vai ter condições de ter muitas boas opções, isso em se confirmando as pré-candidaturas que estão aí sendo colocadas. Né? Vai ter aí um leque de opções e nós vamos ver no Mato Grosso, eu nunca vi. E eu comecei a mexer aqui em 89, carregando a pasta do senhor Iosso lá em Alta Floresta, fazendo campanha para o Collor, que na época era coqueluche, né? Eu nunca vi uma eleição de 2 turnos em Mato Grosso, e o que aparenta é que está para acontecer uma eleição de 2 turnos. O senhor acredita que dentro do União Brasil, que tem aí a pré-candidatura do Jaime, mais o governador Mauro Mendes e seu grupo apoiando o Pivetta, vai ser possível chegar a uma solução, a um entendimento? E qual que pode ser esse entendimento? Liberar aí para quem quiser apoiar quem quiser? Tudo é possível. Nesse país, tudo é possível. Né? Eu já vi várias eleições aí que tinham candidatos estaduais a governador, em partidos com candidatos a presidente da República, mas, né? Normalmente, infelizmente, o Brasil hoje está muito polarizado, essa questão de direita e esquerda, isso é ruim, né? Mas cada estado tem a sua peculiaridade política. Então, pelo que eu leio aí na imprensa, eu acho que a maioria dos partidos vai acabar liberando os estados para cada um compor da forma, né? Eu vi aí o PP, o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, era chefe da Casa Civil do Bolsonaro, defensor do Bolsonaro, já está se acertando com o PT lá no Piauí porque ele vai para a reeleição. Isso é natural. Isso é natural. E como dizia o famoso político mineiro, oh meu Deus, que era dono do Banco Nacional. Isso. Nossa, não. Não, já eu lembro. Careca. Nossa, ele falava, a política é igual nuvem. Você olha, tá de um jeito, depois você olha. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, tenho o maior respeito pelo vice-governador Otaviano Pivetta. Acho, repito, que Mato Grosso vai estar bem servido de candidatos, cada um com as suas características, com as suas peculiaridades. Em confirmando isso aí, tanto Otaviano Pivetta quanto Jaime Campos também são gestores públicos experimentados. Né? O Jaime com mais bagagem, porque foi governador, o Otaviano ainda não foi, pode vir a ser. E eu sempre digo o seguinte, o jogo vai começar a ser jogado, sempre na reta final, né? Na prorrogação. E até lá muita coisa pode acontecer no Brasil e aqui, e mais. Se eu conheço um pouco já de Jaime Campos, Pivetta e Mauro Mendes, eles podem ter todos os defeitos, mas eles não rasgam dinheiro, não. Tá? Nenhum deles é doido, né? Nenhum deles é doido. Então, deixa a coisa seguir o fluxo aí, que quem sabe lá na frente tudo se resolve. Mas se o senhor souber de alguma coisa, conta pra gente O que eu fico sabendo comunicar nossos lendo Olhar leitores. Direto. Inclusive... O Cláudio do Folha Amargo daqui a pouco me liga pra me xingar, aí me liga o Ramon. Não, mas aí depois ele lê os outros. Quando for lá, faz confirmar. propaganda deles. Inclusive, a gente ouviu já que numa possibilidade de composição, vamos supor que eles conseguissem se acertar, entrar num acordo entre eles, o seu nome cotado para a Casa Civil do governo do estado. Isso nunca nem foi aventado. Eu tenho minha consciência muito tranquila. Eu saindo agora final do mês, ou saindo em dezembro, eu saio com meu coração e minha cabeça com dever cumprido. Tudo aquilo que foi colocado, as metas foram todas cumpridas, de forma republicana, que não é mérito, é obrigação
né? Meu avô dizia, meu filho, nunca vi honestidade ser qualidade. Honestidade é obrigação, né? Eu sou servidor concursado da Assembleia, né? Volto para lá, vou prestar meu serviço lá. Já estou na mira para me aposentar aí. Falta um ano, mais ou menos assim. Eu tenho minha consciência muito tranquila, né? Agora, eu fui forjado no antigo PFL, com Jaime, Jonas e Júnior. 3 homens que deveriam ser reverenciados por todos os matogrossenses. Os mais novos não conhecem. Falam assim, esse governo do Mauro foi o melhor governo da história. Foi mesmo. Mas quem viveu o governo Júlio Campos falava a mesma coisa. Numa época que o Estado não tinha a arrecadação que tem, o Júlio asfaltou daqui até Sinop, asfaltou para Barra do Garça. Era outro Mato Grosso, devia ter 40 municípios. Foi um governo também que os antigos dizem que tivemos 2 governos em Mato Grosso. Antes do Júlio e depois do Júlio. Então, cada governador, a seu tempo, ele fez a parte dele. Uns melhor e outros pior. Mas todos fizeram. Não existe isso. O governo do Mauro, fantástico. É um governo que também vai marcar época. Daqui a muitos anos vão falar, tá aquele governo do Mauro. Porque foi. Né? Mas nós tivemos grandes governos. Jaime Campos não tinha o recurso que tem hoje. O Estado arrecadava, acho que 50 milhões, nem lembro por ano. Tá aí o Linhão. Quem que bateu a chave lá no Sinop? Jaime Campos. Quem levou o Linhão até Alta Floresta? Jaime Campos. Tudo bem, não foi ele que inaugurou, foi o Dante, mas a obra já estava contratada. Né? Então, são grandes homens que têm história, têm serviço prestado e não precisam mostrar mais nada para ninguém. Eles tinham que fazer, eu acho que tem que reavivar, é isso? Para os mais jovens, que aquela história que tem um governo que gosta de falar nunca antes nesse país, isso não existe. Se a gente chegou aqui é porque muitos antes de nós trabalharam muito e fizeram a parte deles. Ótimo. Infelizmente, a gente tem que encerrar o episódio, Jardel. Já passamos até... Já passamos quase o dobro do tempo que normalmente a gente faz de episódio, mas é porque a conversa foi muito boa, deu pra gente entender bem a atuação da SEDEC e, claro, conhecer, né, saber também essa experiência política que rende até outros episódios. Mas o espaço do Olhar Direto, do Pode Olhar, segue aberto. Um bom resto de gestão aí, né? Seja agora, fim de março ou dezembro. Enfim, mas a gente está sempre à disposição. Secretário César Miranda, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, sou fã desse site, vi ele nascer pequenininho e eu leio ele todo dia, a hora que eu acordo. Eu acordo 5h da manhã. Ixi, Maria. Vamos junto, minha gente. Arthur, que é o primeiro editor, tem que atualizar rápido, então. Jardel, muito obrigado aí por mais um episódio e até uma próxima. Eu que agradeço, me diverti muito aqui. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, que é o @olhardiretoOficial e o @estudio.od. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo episódio com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.